Então, chegamos, grande dia, depois de quase 16 anos, vamos fazer o nosso podcast aqui. Fiscal Talks, olha como a gente tá chique. Vamos falar um pouquinho do nosso tema, nossa pauta para iniciar essa jornada de podcast, de Fiscal Talks, é falar um pouquinho do que é a Fiscal, né? A Fiscal, ao longo desses 16 anos, quase 16 anos, agora no mês de agosto, se pautou sempre em levar para o mercado serviços de consultoria tributária com segurança. A premissa sempre quando a gente chega em algum cliente, quando nos pede qual é o diferencial, com tantas empresas dentro, né, do segmento, qual é o nosso diferencial, que para a gente, às vezes a gente até acaba tratando isso como um pré-requisito, acaba sendo sim a credibilidade. Nesse sentido, eu tenho aqui comigo então o Denilson, nosso diretor comercial, na área também há quase 30 anos, na área de impostos, o Eduardo, nosso diretor técnico dentro da consultoria, para fazer um bate-papo aí sobre o mercado tributário de forma geral, né? Vamos falar sobre as promessas, sobre as teses, sobre recuperação tributária, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia aqui, independente de nós termos outros negócios, a gente acaba em todo esse tempo, em todo esse período, tendo esse como o nosso chamariz, né? É por aí que a gente acaba chegando nos clientes para oferecer outros trabalhos também. Quando a gente avalia o mercado de forma geral, vamos olhar então para os concorrentes, né, e tem bastante empresas, é quase que comum a gente ver neles uma pauta que é muito fácil, que é muito simples, que é muito rápido, que é muito vantajoso, que gera muito lucro. E isso a gente sempre procura, quando o cliente nos questiona, nos pede opinião, a gente sempre procura colocar alguns pontos de atenção, né? A gente sabe que qualquer trabalho que a gente faça hoje, né, ele repercute por até 5 anos. E a gente acompanha, a gente já presenciou dentro até de clientes nossos situações onde o cliente, né, acabou fazendo determinado trabalho e que no tempo a Receita veio, bateu na porta e não tinha ninguém para ajudar, né, para atender, né? Foi fiscalizado. Essa multa, a gente sabe que a variação dela pode chegar até 300%, né, em caso de fraude, se for constatada a fraude, e é tudo contra aquilo que a Fiscal preza. Eu queria colocar para vocês, então, como um primeiro assunto para a gente debater aqui, nesse histórico que nós temos de trabalho aqui no nosso dia a dia, o que a gente vê como prática, que é quase que usual do mercado, quando ele vende um serviço como o nosso, como esse que a gente presta aqui, especificamente da consultoria tributária. Bom, o que o Thiago falou é muito importante, né? Em 16 anos de negócio, a gente não teve nenhum cliente hoje questionado pelo fisco, né? Pela forma e pela prática de mercado que a gente tem hoje, né? Então, se diferencia muito do que é vendido hoje, né? Facilidade, ficar rico rápido, entrar dinheiro em caixa, né? E a gente trabalha com uma consultoria mais detalhada, mais pessoal, mais baseada na legislação, baseada na segurança, né? E tem uma frase que diz, né, de que a dificuldade separa o curioso dos competentes. Para nós é mais difícil fazer isso aí. É mais difícil a gente estar no mercado hoje e ter tanto detalhe, ter consultores debruçados em cima da legislação para aplicar para o cliente a melhor ênfase tributária, né? Então, mas isso mostra a nossa competência no mercado dos 16 anos, né? Acho que é importante essa ênfase, né, de separar onde a gente é muito competente das pessoas que estão oferecendo facilidade no mercado hoje, né? Isso reflete bem quando a gente vê, nós levamos oportunidades para um cliente específico que já está há muito tempo conosco, o cliente concorda e aceita, porque ele sabe que um dos nossos pilares é a segurança, que há 15 anos a gente nunca levou, nunca teve um problema. Então quando a gente leva uma solução, seja uma solução nova, seja algo que nós não concordarmos e agora olhamos de uma maneira diferente, o cliente acata, porque tem essa segurança em nós, né? Quando cria essa personalidade, essa sinergia com o cliente. E o que a gente vê, por vezes, no mercado é empresas que aproveitam, talvez, de uma sinergia que teve com um determinado cliente de um projeto, ou por dar certo a uma restituição, que não significa que é correta, é vender sem deixar claro o risco, né? Um risco de uma determinada operação, uma oportunidade de crédito. Porque o problema não é ocorrer um risco, algo que é discutível. O problema é vender algo discutível como se estivesse cristalino na legislação. Né? E o fato de ter um pagamento ou uma compensação homologada, o pessoal caracteriza que deu tudo certo, né? Sem lembrar dos últimos 5 anos. Né?
É onde pode vir o problema. Tem, Edu, algum exemplo recente, prático, que a gente viu um cliente trazendo para que nós dessemos a nossa opinião, né, de um caso que o cliente quando vem para nós ele já fala, né? Oh, vocês não viram isso aqui? Por que eu não fiz, né? Estou perdendo dinheiro. Principalmente esse que tem sinergia mais próxima conosco. Isso aí. Ele acaba perguntando, querendo validar, chancelar conosco o procedimento de outro, né? De outro escritório, de outros profissionais. Em algum caso recente, prático, que a gente viu, que o cliente trouxe para nós e a gente disse não, e por que a gente disse não, né? Sim. Apesar de, provavelmente, esse caso ter sido vendido algo para ele que seria vantajoso, rápido, e que ele poderia aí, depende da situação, ter economizado, botar dinheiro no caixa dele. Alguns casos, né? Não é raro de acontecer. Tivemos recentemente 2 casos, uma empresa menor, até não era cliente, a gente começou uma sinergia, uma conversa que nos procurou, porque uma empresa bateu numa farmácia dele e disse que ele tinha 35 mil reais a restituir. Né? E gostou de nós, o nosso atendimento prévio com eles, e perguntou se era real essa oportunidade ou não, e nós sinalizamos que sim. É um potencial recuperador de crédito, uma empresa do Simples Nacional no segmento de farmácia. E o nosso cálculo revelou 1.300, se eu não me engano, reais. Aí a sensação que fica do cliente é, tá, então eu faço com a outra empresa então, porque me prometeu 35 mil reais, e a gente explica, mostra as diferenças, mas foi um caso que se vendeu algo sem nem mesmo ter as informações da empresa para falar que tinha 35 mil reais, e quando a gente pega os números a gente mostra um valor diferente, né? Inclusive nesse nicho tem empresas que vendem com o teu CNPJ, eu sei quanto tu tem a recuperar. Eu quero esse acesso também, tô precisando, mas a gente sabe que não funciona. E um cliente de muito mais tempo conosco, que nos fez uma provocação, e aí é muito mais engraçado para ver como o mercado tributário é potencial. Que não é nem um tributarista vendendo, foi um agente bancário, que foi oferecer linha de crédito para esse cliente. Depois ele nos chamou, que tem uma oportunidade nova, que podia economizar em taxas, em questões financeiras. Eu falei, cara, deixa eu ir aí que eu não estou entendendo o que tu está falando. E esse representante do banco, foi uma linha de crédito, algo nesse sentido, falou para o cliente que já se pode, né, é um pouco técnico, mas acreditar o PIS e COFINS sobre despesa financeira. Que então ia ajudar a reduzir o custo financeiro dele dentro da empresa, porque tu vai lá passar 10% a menos da taxa que tu pagou. E assim, pô, Eduardo, vai ser uma sinergia, por que tu não trouxe isso para mim antes? Eu falei, não trouxe porque não existe esse conceito, não é nenhuma tese. A gente fala que é uma tese quando é algo discutível, a legislação ainda não está clara, mas despesa financeira, precedentes, me traz um precedente, me traz a legislação. E aí sim, ele entende, né, entendi agora, ficou claro. É que sempre que tem uma provocação, eles se interessam, né? Quando fala de tributo... E complementando o que tu está falando, Edu, é interessante porque o que diferencia o grupo fiscal da abordagem para o cliente é uma abordagem técnica, né? São pessoas formadas, que estudaram a vida inteira isso, e a diferença que as outras empresas oferecem através de representante. Eu pego um cara que saiu de uma empresa, eu pego um cara que se aposentou na prefeitura, eu pego um cara aqui que já fez sua vida profissional, e esse cara sai vender tese, e aí quando tu senta na frente do cara para discutir a tese, o direito ou não, o cara não sabe nem falar sobre aquilo, porque não tem embasamento técnico, ele não estudou aquilo. Então, hoje eu tenho vendedores no mercado atacando empresas, e aí o que causa, às vezes, essa estranheza do cliente de nos buscar e fala, poxa, por que tu não me deu essa oportunidade? E aí quando a gente vai estudar a oportunidade, nem cabe para aquele cliente. Então é pior ainda, né? Eu ia vender uma coisa que tu não tem nem o direito de utilizar, ou o teu tipo de empresa não cabe. Não faz sentido, não né? Faz sentido. Então eu vou te entregar, vou fazer todo um papel comercial, de ir na tua empresa, tentar te empurrar de goela abaixo uma coisa que não vai acontecer para ti. Que acontece muito quando nós participamos de reuniões dessas empresas de consultoria que vende para um cliente nosso, ele nos liga, participa só para ver se não é algo realmente que faz sentido. Nós participamos, daí, nós fazemos a primeira pergunta técnica, cara, daí eu preciso que o meu corpo técnico esteja presente, porque não é eles, isso que tu falou, que não é eles que sabem, né? Hoje, todo mundo que, não vou dizer que vende, mas que está na frente dos nossos clientes, que mostra essas oportunidades para os nossos clientes, é o mesmo que resolve aqui dentro. Se precisar fazer o cálculo, ele faz o cálculo, né? É bem diferente do que é a prática do mercado. Eu acabo assumindo uma posição no escritório de ser o mais provocador, né? No sentido de, se eles estão fazendo, será que não cabe mesmo? Será que não dá? Será que não tem alguma coisa que a gente deixou passar? Às vezes isso é proposital, né? Para instigar o time a estudar e a procurar essas alternativas, porque fica uma dúvida, né? Os caras estão todo mundo ofertando, nós não estamos analisando, ficando milionário, né? E nós nem José Rico. Então,
é bom que a gente tem, o Edu e o Denilson comentaram, né, muito bem, que a gente tem essas questões de complementos de formação dentro da equipe, né, de contadores, de advogados, né, com visões diferentes, as quais dificilmente todos os escritórios apresentam na hora de dar um parecer para o cliente, né. Eu vou usar ainda, vou explorar um pouquinho, porque é recente também o caso que nós comparamos, recebemos de algumas consultorias, de algumas empresas, de pessoas da equipe que acabaram, né, identificando aquela questão do alíquota a zero lá, né? Eu sei que tu gosta desse tema. Zero, reporto. Sei que tu gosta desse tema, mas é mais da forma como nós lidamos com isso aqui dentro. Não se tu concorda ou não concorda, até porque isso a gente ainda continua debruçado e estudando. Ele continua, né, debruçado, o Thiago continua debruçado e estudando. Mas como que a gente lida quando cai um tema novo, né? Mas um tema que gera, assim, dúvidas e que a gente precisa explorar mais. É um tema que não é novo nem aqui entre nós, a gente já discute há algum tempo, né? Eu tenho um parecer que não mudei ainda há 2 anos, talvez, aí, onde iniciou essa discussão aqui internamente no nosso grupo. Nós temos a entrada aí recente de alguns novos advogados no nosso corpo técnico. Então, o que a gente fez? Eu pedi uma interpretação dele, né, pedi a tua interpretação, que a tua era eu quero que dê certo, né, a minha era vamos fazer desde que a legislação previna. Então realmente é isso, eu peço que cada analista, cada consultor discuta e tenha uma opinião dele, isolada, depois a gente se reúne, a gente discute todos os pontos, né, a gente vê o que o mercado tá falando também, nem sempre nós estamos certos, é importante ver o que o mercado está falando. Sim. Mas vou buscar as fundamentações deles, mas que desse tema o que eu acho, ele não queria minha opinião, mas eu não vou dar, mas eu vou dar uma opinião, porque eu acho engraçado que todos que fazem, que todos que vendem, fazem 1 hora de live falando sobre o tema, não dão a resposta. Não mostram claro onde diz a legislação, né? Na verdade, para o nosso time técnico, fica claro que eles estão vendendo algo que é claro. Claro, quem vende alíquota zero pode pedir ressarcimento do crédito. Sim, claro. Quem vende alíquota zero pode pedir ressarcimento do crédito, não do que eu compro. E analogia, né? Em departamento tributário, em matéria tributária, não tem analogia. Cada tributo é diferente e o que eu apliquei para um eu não posso aplicar para outro, e isso aí se vende muito no mercado hoje, né? É que nem as teses, né? As teses judiciais, né? Exclusão do semestre, depois ISS. A primeira até ganha. As outras ainda são todas discutíveis, por mais que tenham pareceres favoráveis, né? Isso é tese, então, porque vem numa sinergia com algo que já ocorreu. Isso é tese. A diferença da tese para eu achar que dentro da legislação isso aqui é comparado a isso aqui e eu te dar o crédito sem ter autonomia nenhuma, né? Então, da tese do milagre, né? Essa é a diferença da tese de um milagre. Vamos fazer tu utilizar, depois vamos sumir, não voltamos nunca mais e beleza, aí tu fica com o ônus do negócio, né? A gente sempre tem aqui dentro alguns exercícios, né? Algumas práticas. Ontem a gente estava fazendo uma avaliação de um profissional nosso, né? Primeiro, que vem e é do nosso DNA, né? Quando recebe a dúvida do cliente, qual que é o nosso dever de casa. Ver o que diz na legislação, ver o que diz em cada uma das instâncias administrativas, o que diz, né, dentro do judiciário, e trazer para a mesa, que eu acho que isso a gente faz, né, no nosso dia a dia. O que eu acabo provocando é que a gente sempre olhe, né, com o viés do dono da empresa, do nosso cliente que está lá do outro lado da mesa, esperando, e às vezes o negócio dele está dependendo daquilo para que continue, para que sobreviva, né? Então, se a gente não acha, se a gente defina que não, isso vai trazer um risco muito grande, que a gente sempre procure outras alternativas, né? E hoje, e é fato, né? Às vezes alguns empresários acabam adotando práticas de riscos mais elevados, e dentro de casa ele tinha situações que eles podiam ter feito antes. Esquecendo de revisar o plano tributário dele, para eles não terem essa oportunidade. Isso desde a empresa lá com débito na procuradoria, independente de segmento. Aquela revisão que a gente faz, básica, para ver se de fato precisa exceder, né, um pouquinho dentro da agressividade na hora de tomar um benefício, um crédito, fazer um planejamento, às vezes não precisa, o cara acaba comprando o risco. É o diagnóstico, né? É o diagnóstico tributário nosso hoje. Esse caso financeiro foi perfeito. De um cliente que nos trouxe, e naquela mesma conversa a gente saiu, é que eu preciso capital, preciso de uma linha financeira. Eu falei, cara, tu tá inovando, tu tem captação financeira aí com taxa de quase 0%, dinheiro sobrando no mercado. Daí tu e nesse caso que eu falei, ele tem dinheiro a custo zero, né? Porque já está dentro da operação dele, não precisa pagar. O governo com formas de investimento clara para ele, objetiva, e ele procurando dentro de uma linha tributária de risco resolver o problema de caixa. Eu também acho que antes de buscar qualquer tipo de linha, a gente fala isso muito pro cliente, né? Antes de captar no mercado, olha para dentro de casa. Às vezes o dinheiro está realmente dentro da tua casa. Aí, igual o Thiago falou, o nível de risco que ele está disposto a correr vai estar muito alinhado ao nível de risco que também a fiscal está disposto a apresentar. Milagre não tem, né? Eu quero discutir a mais
profundamente uma tese, um conceito de insumo, aplicar ou não, uma subvenção, aí são detalhes diferentes. Aí, se precisar fundamentar, a gente fundamenta. Isso. Tem cliente que ciente do risco, quer assumir, né, por uma questão estratégica. Ele só precisa estar ciente, e a gente tem que levar isso para ele, de quais são os riscos, mensurar, né, colocar isso na balança também, porque eventual aceite dele não pode tirar sim um prejuízo, mas é um prejuízo que está calculado, né, e que ele sabe. Né, e não é um problema, né? Eu acho que o empresário hoje, o cara que se dedica a ser empresário hoje, empreendedor, ele já está assumindo risco. Quando ele pensa, cara, eu quero abrir um negócio, eu quero ter um negócio, ele já começou a assumir o risco. Então, quando tu assume o risco, tu pode saber o que pode acontecer contigo, e o importante é você saber qual é o risco, né? Qual é o ponto que eu posso atacar, se é melhor eu atacar tributo, se é melhor eu atacar tese. É mais vantajoso, sabendo do risco que pode acontecer, às vezes eu deixar de pagar tributo, certo? Para fazer um planejamento tributário, para um certo momento eu voltar a ter liquidez, do que eu daqui a pouco capital no banco. Né? Depende do momento da empresa. Se eu estou em recuperação judicial, eu tenho várias alternativas hoje que eu posso fazer, né, no quesito tributário para postergar a dívida, né? E isso aí, quando tu faz de forma comedida e planejada, é importante para o teu negócio. Né? O que tu não pode é aderir a todo tipo de tese achando que vai ficar rico rápido e o fisco vem e tu tá ferrado depois. Né? Só tá protelando e aumentando, né, o tamanho do bolo, que tu vai ter que dar um jeito lá na frente. Quero deixar claro, né, para todos nós, para quem está prestigiando a gente, para quem vai prestigiar a gente assistindo o podcast aqui, que nós, né, a gente tem como dever de casa sempre apresentar o maior leque possível de oportunidades, né, e que a gente não é extremamente conservador no sentido de que nada pode, nada dá, porque senão começa a ficar naquela visão de que do contador antigo, né, de que tudo gera e provoca questionamento da receita, né, tudo é problema, né? A gente acaba no dia a dia convivendo com isso e não é da formação, né, mais tradicional e, de novo usando esse termo, conservadora, né, do profissional da contabilidade, olhar e pesar mais o risco do que propriamente a oportunidade. Tá? Então a gente acaba, até por tendo essas formações dentro de casa, olhando um pouquinho para fora da caixa e trazendo para a mesa questões que ele possa aproveitar. De qualquer maneira, sim, é o nosso... o nosso pressuposto enquanto negócio de consultoria, olhar e trazer, né, todos os cenários. Porque foi isso que fez o negócio crescer, né? Todos nós viemos de contabilidade, né? E vendo a forma, né? Isso não é uma crítica, é o estilo do contábil, né? E pelo volume de trabalho que a contabilidade tem, ela não consegue ter um olhar tão crítico e tão apurado em cima do cliente, na verdade, uma visão estratégica. Não tem como se dedicar exclusivamente, né, ao estratégico do cliente. É o que fez a gente montar o negócio. Eu quero, para iniciar uma outra pauta aqui, para a gente falar um pouquinho de quais questões, sim, a gente tem levado para os clientes com um viés, né, de que ele pode, pelo menos ampliar, se ele já fez, se ele já utilizou, ampliar ainda, né, as oportunidades que ele sabe que existe, que ele já, né, tem dentro da operação dele, e que a gente está, não vou usar o termo apostar, né, porque não é aposta, é que a gente acredita de fato, tecnicamente, que está, né, no caminho de dar certo. Eu vou usar como exemplo um caso que aconteceu recente, ontem à noite mais especificamente, de uma empresa que nos procurou, né, desesperada, porque dentro da contabilidade, um profissional de maneira equivocada, né, talvez ali na correria de fechamento de mês, início de mês, enfim, acabou baixando uma inscrição estadual que usava incentivo fiscal dentro do estado, aqui em Santa Catarina. Ele foi dar baixa em todas as que eles não utilizavam mais em função de queda de ST e baixou a principal. Tinha o benefício. Isso foi 9h30 da noite. Às 11h30 da noite, o secretário da Fazenda me ligou pedindo como ele podia ajudar. E hoje de manhã, às 6h30 da manhã, eu tinha gente no meu WhatsApp me pedindo, né, o que eu tinha de mais informações justamente com essa proposta. Onde eu quero chegar? Se a gente conseguiu ter esse relacionamento, esse networking, é porque ao longo de todo esse tempo a gente acabou indo por um caminho, né, que é a confiança, né, a confiança desses agentes, né, porque no fim, quando a gente fala de legislação, tem política, tem os âmbitos, tem o governo, né, tem as lideranças, e se elas abrem essas portas a ponto de a qualquer hora do dia a gente está buscando, trazendo situações difíceis, né, do contribuinte, é porque a gente tem respaldo, né? Porque a gente tem bagagem para isso. É o network técnico, né? É o network político que a gente usa. A gente conseguiu abrir essas portas por ter priorizado primeiro, né? Não levar situações que pudessem provocar prejuízo para ela, a empresa, e também nem para o Estado, nem para o governo, claro. Próprio Estado.
é só para ilustrar, que acaba sendo um grande ativo nosso, um grande diferencial aqui. Possivelmente, vamos falar de Santa Catarina, a gente acaba atuando em outros mercados, possivelmente aí, poucos tenham, talvez ninguém tenha. Com certeza. Edu, abrindo um pouquinho, né, a gente falou aqui que nós somos, né, conservadores no ponto, né, de duvidar primeiro para depois dar as alternativas, fazer as sugestões. O que hoje tem na mesa, né, de coisa que a gente já tecnicamente tratou aqui dentro e temos o nosso posicionamento de que sim, vale a pena um empresário ir em frente porque, né, vai economizar, vai reduzir carga tributária, pode aproveitar esse benefício, né? A gente tem, aí depois eu vou fazer um link aí também para o Denilson, falar do momento que a gente vive pré-reforma, né? E onde esses momentos aqui não podem ser desperdiçados. Nós temos, para contextualizar onde eu quero chegar, a famosa tese do século, né? Nada aí mais discutível, bem pacificado, apesar de todo ano esse tema se renovar com algum viés diferente. Era lá a tese do século sobre a exclusão de ICMS, da base de cálculo PIS e COFINS, e todo mundo queria fazer o ST. Mas, cara, não está regulamentado. Logo saiu, foi para ST. Daí todo mundo queria o DIFAL, mas calma que não está. Agora saiu o DIFAL, então pacificaram as exclusões, né? ICMS ST, ICMS próprio, DIFAL da base de cálculo do PIS e COFINS. Aí quem fez o ICMS próprio lá inicialmente recuperou por muito tempo, né? Fez um importante caixa, né? Importante caixa, na verdade, recuperando o que já era de direito. Mas onde eu queria chegar é não vou mais chamar de tese, mas as ações coletivas. Foi algo que nós tínhamos já há algum tempo, né? Algumas empresas já tinham nos apresentado. Lembro que nós sempre levamos à mesa, naquele nosso procedimento, discutir entre equipe, traz para a mesa. E quando trouxemos para a mesa, sempre trazia algum desconforto que não fechava 100% do caminho, principalmente pelo lapso temporal dessas ações e a limitação geográfica, né, regional. Por quê? Qual que é a possibilidade aqui? Então, uma empresa, quando todo mundo entrou ali em 2017 recuperou desde 2012, foi bem no momento da tese fixada, né, do STF, da exclusão do ICMS, do tema, né, que não deveria compor a base de cálculo, então todo mundo recuperou a 2012. Então não, mas a grande maioria. Alguns clientes nossos já tinham entrado muito antes e recuperou antes. Contudo, diversas ações são de períodos anteriores a esse. Então, nós temos as empresas, associações que entraram, que vale para todos os seus associados. Por exemplo, lá em 2008 ela entrou, lá em 2007. Então, retroagindo 2 anos, a gente está falando lá dos primórdios do PIS e COFINS não cumulativo, né? Lá de 2002. Então, o que se oferecia era isso, que as empresas passassem a compor esse time, digamos assim, dos associados e usar desse benefício. Então, se ele entrou em 2017, recuperou até 2012, agora teria a possibilidade de recuperar mais 10 anos, né, até 2002. Então, isso sempre esteve no mercado, muito discutido, mas eu sempre tive a minha, não vou dizer desconfiança, mas eu não consegui tecnicamente suprir as dúvidas que eu tive. Como é que retroagia tanto tempo? Como retroagia, se eu nem era, e às vezes é um cara aqui de Santa Catarina com uma ação lá em São Paulo, então... Se associou em outro estado? Exatamente, estava para mim desconfortável em falar. Mas aí a gente começa a ver decisões, né, favoráveis migrando. Esse meu entendimento que por fim convenceu, inclusive todo o nosso time técnico, eu tecnicamente contador, o nosso advogado tecnicamente advogado, de que hoje estava pacificado esse entendimento, né? De que mesmo que eu não esteja associado quando a decisão foi favorável àquela associação, e mesmo que não seja uma associação da nossa região, não faz sentido excluir esse cara. Se a partir do momento que eu faço parte dessa associação, eu tenho o direito de todas as ações que aquela associação pertence. Então, exclusivamente para o tema 69, ele acaba sendo muito atrativo. Então, lógico, não é uma receita aqui fechadinha que vamos lá e aplicamos para qualquer contribuinte. Precisa se avaliar caso a caso, associação por associação, cliente por cliente, já entrou, não entrou, teve deferimento do seu processo, já deferiu, ele já habilitou, porque esses clientes já têm a sua ação própria, né, deferida aí o seu nome. Sim. Pode ou não pode, cada caso é um caso. E uma associação que faça sentido, né? Uma associação que faça sentido, né, então, para o ramo técnico, né? Mas hoje sim, é uma oportunidade evidente em mercados, a gente tem alguns clientes que já se beneficiaram, né, buscando aí de períodos maiores do que a própria ação dele, né? Além de estender o prazo, a gente ainda tem uma prática aí adicional, né, de falar do Gross Up, né? A técnica de que se... Isso, exatamente. A técnica de que se... falasse um pouquinho também, porque aí é uma tese
que todo mundo conhece, né, no Brasil inteiro, que Sim. é a que mais teve repercussão, né, para a receita, para as empresas, e que aí a gente ainda consegue... Tem mais uma aproveitar oportunidade mais ainda. duas pontos. Quando se discutiu, né, o tema 69, o que deve ser excluído ou não, se definiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, qual é o ICMS que a gente tem que excluir? Se discutiu se é o da saída menos entrada, os mais conservadores só queriam fazer o destacado tirando da entrada, mas a Receita não foi isso que definiu, bem nessa seara de ser conservador ou não. Nós desde o início falamos, era o destacado, nós baseávamos muito na decisão do STF que estava escrito. Mas quando tu para olhar na decisão do STF, não no que se discutiu como um todo, ele fala que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, não necessariamente, esse termo técnico do USAP é justamente isso, né? Não necessariamente o ICMS destacado é o ICMS que incidiu, né, que o PIS e COFINS incidiu sim. Então, ele fez parte lá no GRASUP, lá quando a gente embute o tributo sobre o preço de venda. Então, hoje, se nós fizermos esse cálculo, né, recalculando a base de cálculo do PIS e COFINS, do nosso GRASUP, tirando o ICMS, a influência é maior do que o próprio ICMS destacado. 1%, né, de uma conta que a gente De uma faz. conta da base geral, né? Então, também é uma oportunidade, né, além de rever períodos maiores, rever o cálculo que foi realizado. Eduardo, Chegar qual a que é o 10 meio? anos, 1% a mais cada ano. Exatamente. Qual que é o meio correto de se buscar? Novamente, tem que se avaliar caso a caso, como foi apropriado, mas eu entendo que não é uma inovação. Quando a gente discute em determinados momentos com um cliente, qual que é o meio de buscar esse 1%, esse GRASUP, eu entendo que não é uma inovação, porque não é uma nova reformulação do cálculo. Uma reformulação do nosso cálculo. Isso. Então, uma interpretação diferente da forma que o cálculo foi feito. Então, a gente entende que é basicamente recalcular e habilitar o saldo residual. Administrativamente, né? Administrativamente, faz a reabilitação, faz o uso dos períodos de forma de retificação, depende de como você buscou. Por isso que cada caso precisa ser avaliado. Ótimo. Mas eles se conversam, né, esses temas. Sim, interessante. Denis, como é que tu avalia, né, de um lado eu tenho esse cenário que o Eduardo traz, e do outro as empresas aí aflitas, né, com a mudança do modelo tributário em si, né? A reforma, isso vai implicar, né, em alguns pontos aí na perda de benefícios, na redução desse estoque de créditos aí que as empresas têm. Ao mesmo tempo elas precisam se adequar, vão ter que voltar a investir, né, como é que eu vou dizer, em conhecer o modelo do zero, como a gente está, né, há algum tempo acompanhando. É a tua visão sobre isso? É interessante porque nós temos os dois lados, né? Eu tenho o lado do investimento e do conhecimento do que vem do novo, e ao mesmo tempo, daqui a pouco eu tenho um investimento no novo, estou entrando na reforma tributária e estou aplicando a minha força empresarial em aplicar um novo modelo, né? Em adequar ao novo modelo, e eu tenho um modelo antigo que ainda está me gerando oportunidade que eu ainda não vi. Né? Então, o momento agora da migração ela é importante porque eu tenho um tempo hábil ainda para buscar a revalidação de todos os meus processos, para avaliar se eu tenho benefícios fiscais, tributários ou financeiros disponíveis para que sejam utilizados antes da migração. Porque ao momento em que eu fizer a migração, a legislação, ainda primeiro que ela não está ainda completa. Né? A gente tem aí uma coxa de retalhos tratando de alguns assuntos, tratando de algumas alíquotas e de uma eventual aplicação, né? Uma modulação, uma aplicação. Então, eu acho que agora cabe às empresas, né, uma revisão completa da grade tributária, dos tributos e das oportunidades, porque podem surgir novidades aí que façam diferença, inclusive, para te auxiliar financeiramente e investir em um novo sistema, em uma nova reforma tributária, né, em profissionais que vão ter que te adequar a essa reforma tributária, em consultorias especializadas que vão ter que te ajudar, em consultorias voltadas muito à parte de tecnologia, né, um novo sistema tributário, e eu vou ter momentos onde eu vou ter pagamento de tributo que vai, parte do tributo é antigo e parte do tributo é novo, né? Eu tenho um sistema a ser adequado, eu tenho empresas de consultoria de sistemas que têm que ser utilizados, eu tenho que ter inteligência artificial, eu tenho que mudar meu custo. Como é que eu vou fazer hoje o custo do meu produto? Se eu tenho hoje, por um lado, dizendo que eu não vou acreditar nada de PIS e COFINS, na nova modalidade eu vou poder acreditar tudo de PIS e COFINS do que eu comprei de etapa anterior. Eu tenho uma modulação ainda confusa, né, que vai gerar ainda muito desgaste. Né? E eu acho que o momento de se avaliar isso agora, será que não tem oportunidades e benefícios ou créditos que possam ser utilizados, que vão servir de alavancagem financeira para mim reinvestir agora no novo modelo?
Acho que é um momento importante da porque os transição, créditos poderão ser utilizados, né? Os créditos de agora poderão ser utilizados Isso mesmo, na nova modalidade, desde que constituídos agora. Desde que constituídos agora. Você constitui esse crédito. Até porque eu tenho um hábito de separar 5 anos, né? E aí alguns são o ICMS é fracionado. Fracionado, tem prazo para usar, isso mesmo. Então, e se eu, a cada momento que eu entro na reforma tributária e deixo de utilizar um período anterior, ele me prescreve, eu tenho 5 anos para buscar. Sem dúvida. E depois eu entrei lá e estou 4, 5 anos fazendo, não adianta eu querer buscar crédito do passado, porque eu não vou ter direito de buscar, né? É um ano a mais, um ano a menos, sempre 5 anos, né? Isso, eu falo. Quanto mais demora, perde um. Vamos trazer mais um ponto de oportunidade de recuperação de crédito aqui, né, de planejamento tributário, tem um pouquinho de tudo aqui. Antes de entrar no tema em si, eu quero usar como exemplo, como pano de fundo, um cliente nosso que teve, depois de 7 anos atendendo, na verdade foi um dos nossos primeiros clientes, depois de 7 anos ele acabou vendendo uma parte, né, expressiva do negócio, a aquisição foi majoritária, e que quando a empresa veio fazer a avaliação, né, avaliação de EBITDA, do quanto vale, fazer o valuation, uma coisa que chamou muita atenção de todos era justamente o planejamento tributário, as ações, o quanto a empresa se preparou efetivamente e bem, né, preparada, inclusive é nosso cliente até hoje, mesmo não sendo a mesma gestão da época, o quão ela estava preparada em algumas coisas que nós acreditávamos, né? A gente acabou de dar um exemplo de um ponto que a gente acredita, né? E à época, já vão quase 10 anos, né? A empresa tinha, né, um resultado da operação dela melhor porque fazia planejamento e porque olhava nos detalhes, no detalhe, como era uma margem né, pela atividade, né, distribuição de alimento, uma atividade com a margem bem curta, né, ela tem que recorrer, né, a pontos-chave e tributário, né, na média aí mais de 30% para todo mundo, ela confia, né, naquilo que nós sugerimos. Tudo que a gente percebia, né, que fazia sentido a empresa ir à frente, seja administrativa ou judicialmente, ou às vezes combinando isso, né, fazer administrativa, algumas foram feitas assim, né? Mas tendo a ação já protocolada, a gente acabou a empresa, né, estando à frente no segmento dela, no mercado, chamando a atenção por isso, né, e basicamente o resultado dela como é compra-vende, né, tem que ter ajuste fino, né, na compra, na distribuição, o restante a gestão e o tributário faz parte disso. E a gente sempre apostou nisso, né, de que tudo aquilo que a empresa tinha de benefício fiscal, e ela sempre utilizou muitos, né, todos os possíveis dentro da atividade dela, sempre investiu, cresceu, contratou, que o efeito desses incentivos fiscais não deveriam ser tributados em outras esferas, né? Não poderia o fisco federal lesar, né, gerar prejuízo em cima daquilo que o Estado... Dá com uma mão e tira com a outra, dá o benefício e manda pagar... Não poderia o fisco federal reduzir o incentivo que o Estado concedeu dentro das premissas, né? Diferentes incentivos, alguns com obrigação, com contrapartida, outros não, né? O Eduardo tem números aí, quanto que a gente trouxe de resultados pontualmente dentro de cada uma dessas situações. Mas vamos falar então um pouquinho de subvenção, né? De subvenção para investimento, o que ainda tem de oportunidade na mesa até a mudança da legislação em 2024, né? Mas que as empresas, muitas ainda não prestaram atenção no detalhe do que podem estar recuperando aí para trás. Sem dúvida, porque a subvenção, apesar de uma alteração muito relevante agora no final de 2024, né, da 14973, ainda se tem oportunidades. Mas como falando de tributo, a gente sempre fala dos últimos 5 anos, né? E dentro de 2024, nesse mesmo exemplo que o Thiago nos passou agora, desse nosso cliente, eles sempre acreditaram junto conosco de que não deveria se tributar os incentivos, né, concedidos pelo Estado de Santa Catarina, e sempre o fez administrativamente junto numa linha jurídica, e depois se pacificou, né? Então, assim, não tem mais a discussão. Estávamos certos, ufa. Estávamos certos. E em 2014 esteve o entendimento, né, da equiparação dos benefícios com incentivos, né? Então, de que, além desses concedidos exclusivamente em troca de investimentos, aqueles normal, as reduções, as isenções também se convalidavam e também não deveriam ser tributados. Então, esse mesmo cliente, a gente está falando de 120 milhões de reais. Né, em um cliente, e de que eles buscaram, eles habilitaram e estão utilizando essa oportunidade. Imagina quantas empresas não fizeram, né? Aliás, algumas que a gente viu dentro do balanço, né? Dentro do balanço ou contingenciaram ou pagavam, né, por algum receio de que tinha que pagar,
né? E no fim virou E o que dinheiro. se imagina também é que agora não se pode mais fazer nada, porque mudou realmente a legislação. 2025 não existe, isso está claro, né? Então 2025 agora vai ter que ser o contra-investimento, vai ter que provar o investimento durante o ano, para no outro ano ir lá recuperar 25%, que antes era 34%, né? Porque antes deles ia direto na base. Então tá uma confusão. Além de alguns incentivos, o governo federal está julgando que não estão convalidados, tá uma disputa legal. Mas nós estamos falando de um período para trás, né? Nós estamos falando que 5 anos a gente tem para revisar isso. Então aquelas oportunidades, aquela época a legislação era outra. Hoje ela não está vigente, mas naquela época ela era. Então tem sim a oportunidade de nós buscarmos, né, dentro dos últimos anos, uma revisão para ver se faz sentido para cada empresa. Novamente, cada empresa vai ter que avaliar dentro do seu negócio, como todos, né? Caso a caso. E é o nosso... Como é que eu vou dizer? Nosso menino dos nossos ovos de ouro, né? Como é que é? Insumos. Vou pedir para o Denilson, isso aqui eu agora vou fazer um descombinado agora. Isso aqui não está no papel. Já fez da reforma antes? Também não tinha vou fazer um descombinado agora. Vamos falar de insumo, de PIS/COFINS, né? Foi o trabalho que a gente mais fez ao longo desse tempo de recuperação tributária. E que ainda tem, né, situações aí que a gente acaba pegando no dia a dia. Eu vou fazer algumas perguntas que eu quero extrair a tua opinião. Hoje eu li sobre exatamente essa atividade, enquanto tu responde eu vou pensando em outras, né? Mas imagine que tu tem a atividade de marketplace. Tu vende pela internet para alguém, né? Você oferece um serviço para alguém. Que basicamente tu tem um site. O cara te contrata, exatamente. Não vou falar o sistema porque agora tu já me respondeu, né? Estou muito à frente, cara. Muito à frente do que quer perguntar. Cartão de crédito. Comprei no teu marketplace, paguei com cartão. Eu tenho uma taxa lá do... Agora eu fui... Foi no centavo, né, cara? Eu ia falar da maquininha, acredita? Não, eu fui lá na Visa, lá na operadora, enfim, né, em quem te cobra o juro pela cobra o juro pela maquininha. Quem operacionaliza o meu negócio. Isso, exatamente. Tu quer saber o meu entendimento sobre isso? Exatamente, quero saber se tu acha que isso é um insumo ou não para a tua atividade, se tu depende dela, enfim. Tá, então vamos separar então, vamos conversar um pouco sobre insumo nos dois quesitos, né? Eu tenho insumos tratados pelo ICMS, pela legislação estadual, e tem insumos tratados pela legislação federal. A gente tem que são bem diferentes. São bem diferentes. São bem diferentes, isso mesmo. Então eu tenho algumas coisas distintas, né? Para efeito de ICMS, não só levando em consideração o teu caso, que eu vou responder daqui a pouco, enquanto eu vou pensando. Não, o ICMS hoje, ele tem a possibilidade de você buscar revisar a parte de insumos, né? Mas o ICMS ele é um pouco mais restrito, principalmente em Santa Catarina, onde ele trata aqui crédito físico e crédito financeiro. Né? Alguns já estão... Isso, eu tenho algumas discussões, né, de que o crédito financeiro é aquele que eventualmente eu utilizei isso aqui dentro da minha empresa, mas não utilizei isso aqui dentro do meu produto. Isso aqui é um crédito financeiro. Eu só paguei por isso, mas ele não está dentro do meu celular. Ele não é um componente único do meu celular. E o crédito físico, o Estado de Santa Catarina vem permitindo crédito. É onde eu compro o meu insumo e ele aparece no produto final que eu estou vendendo. Ele tem que estar aparecendo dentro da capinha ou na tela. Ele tem que estar sendo um componente visível dentro do meu espaço de venda, do meu produto de venda. Né? E para efeito já de PIS e COFINS, né, e depois de IPI, eu não tenho esse quesito, eu tenho o quesito atualmente da essencialidade do produto, né? E vinculando e já respondendo o que tu estás me solicitando, eu particularmente entendo que esse vínculo é positivo para efeito de crédito, porque sem isso eu não consigo vender. Eu tenho a minha atividade, ela depende disso. E essa taxa, ela é cobrada pela utilização do cartão. Então, como é que se eu tenho que utilizar cartão, eu tenho que dar essa opção para o meu contribuinte, e eu sou taxado por isso, por que essa taxa não me daria? Então, isso tudo é discutível. Pode ser que o Eduardo diga, não, Daniel, eu entendo que isso aqui, no meu conceito, não. Mas é a discussão que vem à mesa sempre, e é o que a gente tem feito sempre. Né? É o princípio de essencialidade. É essencial para o meu produto, é essencial para a minha empresa. Vou dar um outro exemplo, né? Todo mundo fala às vezes de IPI, né, o equipamento de proteção individual. Eu particularmente entendo que ele é importante, ele é essencial para as atividades, mas existem atividades que ele é mais essencial que outras. Eu tenho o IPI, né, que eu coloco na empresa e permito as pessoas usarem ou não usarem. É uma disponibilidade que eu tenho que dar. Não é IPI obrigatório. Isso mesmo. Agora tu imagina uma indústria farmacêutica.
onde eu estou dentro do processo farmacêutico, eu tenho que ter uma roupa especial, eu tenho que ter uma luva, eu tenho que ter um asseio especial, eu tenho que ter produtos especiais para lavar a mão, lavar o meu equipamento todo, né? E agora eu dizer que o equipamento de proteção individual não me dá direito ao crédito porque ele não é essencial, se eu não fizer dessa forma, eu não trabalho, eu não produzo o meu produto. Então o fisco tem que entender que aí é o meu ponto. E isso que a gente tem que analisar no quesito dos insumos, né? Sim. Então, as empresas pensarem e revalidarem seu processo para entender, poxa, o que eu estou usando é essencial ou não é? Se é essencial para feito de PIS e COFINS, hoje eu posso acreditar. Para ICMS eu tenho que ainda avaliar. Né? Então, e para IPI é muito semelhante ao crédito hoje detalhado para PIS e COFINS. Né? A análise hoje é muito semelhante. Tem algumas regras diferentes, mas é muito semelhante hoje. Né? Perfeito. Edu, imagine que você tem um negócio que é totalmente pessoas, depende de pessoas. A principal matéria-prima é gente. Vamos dar uma atividade aqui, um call center. O que você faria se fosse dono da empresa? Ela é obrigada já ao lucro real, né? Vamos falar de empresa maior, né? O que você faria? Falando exclusivamente ainda desse tema, né? Exatamente. Hoje essa resposta é fácil, né? Essa resposta já não está mais tão difícil, que inclusive diversos precedentes aí, desde a autorização da terceirização da atividade fim. A gente sabe que se eu tenho um funcionário, um PJ, um PF, desculpa, um CLT, eu não posso acreditar PIS e COFINS porque é uma pessoa física, é um pagamento meu, pessoa física, eu não tenho um documento fiscal. Agora, se eu tenho uma pessoa contratada, independente do que ela vai fazer, mas é da minha atividade, ela gera crédito PIS e COFINS. Então, a gente já tem precedente no judiciário, já tem precedente no CARF. Então, nesse teu exemplo, a gente vê muito empresas de desenvolvimento de software. 99,9% de todo mundo que trabalha lá dentro emite nota fiscal, não é contratado do CLT. E se eu tirar um desenvolvedor, então o serviço que ele me presta é essencial, acabou o negócio. E o fisco não pode dizer nem de que é planejamento tributário, você não ter a pessoa como CLT e ter como PJ, porque a PJização está legalizada hoje. O ramo de atividade que tu deu de exemplo agora, que é o desenvolvimento de software, duvido tu conseguir uma empresa de desenvolvimento de software que tu tenha lá um monte de funcionários dentro. A maioria que está lá dentro é PJ. A maioria, as pessoas não querem mais ser contratada como CLT em algumas situações, né? Eles querem ter PJ porque realmente eles são, né? PJs, ele faz serviço para diversas empresas. Pode estar 8 horas na tua empresa, mas assim ele tem. É o que diz a produtividade, né? Produtividade. Vai me entregar o que eu estou precisando no tempo hábil? Vou. Então tu não precisa estar aqui, tu pode trabalhar onde tu quiser e me entregar no momento que tu quiser. Esse tema de discussão do insumos, ele é bem antigo, né? E mesmo assim... Traz mais exemplos. Foi os meus primeiros trabalhos dentro do grupo fiscal. Foi meu TCC. Eu queria ver se vocês estão trabalhando e estudando ainda. Foi meu TCC em 2000 e... sei quando. Isso que não estava combinado ainda. Desde 2002, desde o princípio, onde se institui ou não como atividade por PIS e COFINS, se discute o inciso segundo, né? Que é o tal dos insumos. Insumos utilizados na fabricação de bens e prestação de serviço. Ponto final. É isso que diz. Então, ele é muito taxativo. Quem pode? A indústria e quem presta serviço, sem discussão. Mas aí os contribuintes começaram a entender de forma diferente, né? Desde lá onde incide o PIS e COFINS, se é sobre o meu faturamento, por que não todas as despesas que são relevantes. Aí veio a IN 404 lá e limitou mais ainda, dizendo que igual matéria-prima IPI, é só aquilo que se desgasta ou está alocado no produto final, mesmo sempre falando da indústria e falando do prestador de serviço, insumo na prestação de serviço. Até que recentemente, 2018, que não é recentemente, eu brinco recentemente, porque até hoje a discussão permanece, o STJ definiu. Não se discute mais. A despesa precisa ser relevante ou essencial para atividade econômica, desenvolvimento da atividade econômica. Aí começou uma discussão. Por quê? Se ela falou desenvolvimento da atividade econômica, é para todos os contribuintes. Sim. Essa é a discussão. Independente da atividade. Porém, né, tem uma outra visão conservadora. A decisão foi em cima do artigo 3º, inciso 2º da 10.833, que fala de fabricação de bens e prestação de serviço. Então, eu entendo que a decisão do STJ não foi para ampliar as empresas que podem. Falou dentro da prestação de serviço e da desenvolvimento, se a despesa é essencial, imprescindível ou até mesmo relevante, que é bem forte essa palavra relevante, né? Por que eu vou ter uma despesa não relevante na minha atividade? Ela gera crédito PIS e COFINS. Contudo, se a gente acompanhar, depois dessa decisão, o próprio CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a gente tem muitas decisões para empresas que não são prestadoras de serviços e na industrial. No comércio, por exemplo, nós temos um exemplo mais antigo de atacadista, que hoje já é uma jurisprudência, né? O atacadista não presta industrialização nem serviço. Tá, mas ele faz uma entrega. Então, se eu tenho uma despesa de frete na minha indústria, eu posso acreditar. Se agora eu tenho uma despesa com meus próprios caminhões para entregar, eu não posso?
Então começou a se discutir nesse nível. Então hoje, qualquer despesa que é imprescindente, relevante ou essencial para esse segmento, ela gera crédito. E todos os setores a gente precisa avaliar dessa maneira. Será que não tem nenhuma parte do meu serviço lá que eu faço no meu dia a dia operacional que não é análogo a algum serviço que eu contrato e acredito também? Transportador, como falou. Foi tu que ensinou? Com certeza. O transportador. No TCC eu tive que decorar tudo isso daí. O transportador, ele podia acreditar Ele só tá com o ponto combustível e podia acreditar os insumos relacionados ao teu caminhão, às tuas despesas do caminhão. Agora, o monitoramento hoje que é essencial. Sim, Consegue fazer o monitoramento, transporte sem tudo monitoramento. essas despesas. O seguro do caminhão. Nenhuma empresa grande, nenhuma multinacional te contrata, uma empresa de transporte, se não tiver seguro do teu caminhão. Tem alguma coisa que tu viu recente que não, a gente bateu o pé e não, isso não dá, isso não tem nada a ver. Recente. Não, essa conta aqui que estão dizendo que não, a gente não indica. É que o legal é que a gente tem que sempre avaliar de quem nós estamos falando. Tem uma despesa que frequentemente é não, que é marketing. Despesa de marketing não é essencial, imprescindível e relevante para a atividade. Pode ser qualquer segmento. Pode ser desses da indústria, pode ser daquele cara que fala o que a 10833. Que a 10833 fala. Contudo, se for em outros, e a gente tem precedentes antigos de uma grande magazine aí, varejista, que ele diz que sim, marketing gera crédito PIS e COFINS para eles. A taxa do cartão de crédito gera PIS e COFINS para eles. Alguns quesitos financeiros, que eu vou falar que antes eu falei que não podia, agora teve alguns precedentes que foi bem estranho, que diz que sim, porque essas grandes varejistas, eles deixaram de ser uma compra e revenda, eles são uma instituição financeira. Eles prestam o serviço financeiro, na verdade. Atenção, você que um dia falamos que não, agora é sim. Tá? Por favor, voltem e nos procurem. Então, quando a gente vai falar da despesa, ela tem que ser avaliada não exclusivamente a despesa, tem que ser despesa de qual nicho de segmento. Uma despesa hoje muito comum do mercado é comissões. Essa é a mais polêmica. Essa é a mais polêmica de todas. Se eu tirar a comissão de qualquer negócio, vai prejudicar o objetivo da empresa. Venda, vai prejudicar a venda, não o faturamento. fatura, Mas ele é um pós-produção. Faz sentido falar que ele é uma despesa imprescindível, relevante para a atividade? Então, tem toda essa discussão. Os precedentes mais comuns são pró-fisco. Mas volta ao início da nossa conversa. Agora, como tu falou, volta todo o início da nossa conversa, onde a gente falou de que não existe um produto de caixinha que eu aplique para todas as empresas. Cada empresa tem que ser analisada com um olhar. Na prateleira. A gente chama de olhar fiscalista. Nós temos olhar fiscalista para dizer para a empresa. Com dois L. Isso mesmo. Fiscalista. Com dois L's. Que a gente pode ou não pode e o porquê. Esse é o diferencial. Anota aí, produção, para o nosso próximo produto aí, é o fiscalista com dois L's. Já manda para o INPI. Já. E teve tão discutível que sempre a Receita vem se pronunciando com algumas consultas, o CARF deixando assim, exemplos, isso está sendo bem interessante. Um exemplo para saber se ela é essencial ou não para a tua atividade, tira esse item, tira essa despesa da tua produção e vê se vai prejudicar o teu produto. O produto ou o faturamento? Ela fala de produto daí. Porque às vezes realmente, vamos falar de industrialização mesmo, eu não sei se isso daqui vai prejudicar ou não, tira tal despesa. O Daniel deu um exemplo muito legal, o EPI. Equipamento de proteção individual. Tira o IPI, tu não vai nem produzir. Porque uma legislação obriga. Vai matar alguns. Literalmente vai matar o produto. E a consulta, e tem consulta e decisões também que são bem claras. Se é por imposição legal, ela é imprescindível. O fechamento do nosso primeiro Fiscal Talks. Cara, que nome chique. Eu criei, ainda não está no INPI, nós vamos providenciar. Tem que fazer uma parceria mais estreita aí com quem grava nossas marcas, né? Porque cada dia tem um nome diferente. Edu, contigo, primeiro, para fechamento aí, o que tu resume, né? A fiscal e pontos aí de atenção, de oportunidades que nós temos para levar ainda para o mercado. Na verdade, a gente tem por algum tempo, né? Tem muita coisa. A gente falou aqui de algumas discussões que aliás, nos fazem gostar dessa matéria, porque é justamente isso. Existem diversas visões, apontamentos, e a gente tem a nossa e constrói a nossa aqui. Vai contigo aí. Eu vejo que estamos num momento de reforma tributária, e essa é uma das principais oportunidades, né? Como o Dani até comentou na nossa conversa de hoje, tem muitos desafios pela frente de adaptação das empresas, mas muitas oportunidades. Mas a gente não pode fechar os olhos para os últimos 5 anos, para fazer isso acontecer, as oportunidades que porventura essas empresas ainda não buscaram. Né, esses contribuintes. 5 para trás e 7 para frente. Buscaram, exatamente. 12 anos. Então, e que não existe uma ferramenta, não existe uma mágica onde eu coloco o teu CNPJ e te digo quais são as suas oportunidades. Não, tem um cara aqui que diz que sim, né? Eu consigo entender qual que é o teu segmento e quais as oportunidades do teu segmento.
que a gente faz aqui para fiscal, para todos que já são nossos clientes ou para quem nos procura, buscando entender as oportunidades, é um diagnóstico, inclusive de maneira gratuita. A gente faz o diagnóstico prévio, entrega para o cliente todas as oportunidades e sinalizando inclusive o grau de risco. Sério? De graça. Faz tempo que não participo. De graça, inclusive sinalizando o grau de risco que faz sentido ou que não faz sentido para todo contribuinte. Então eu acho que a mensagem é essa. Busque as oportunidades que porventura não tenham buscado, ou busque entender se já não foi feito tudo, ou se tem alguma coisa, e se prepare, né? Se prepare para os próximos anos, até 2033, que a reforma tributária é sim uma oportunidade para os contribuintes. Sim. É isso. Aliado a isso, eu acho que o que o Eduardo falou, né? O diagnóstico é uma ferramenta hoje que, como o Eduardo falou, não está cobrando, então tem que começar a cobrar, mas é uma ferramenta que demonstra aí um problema aí. Isso é nossa transparência com o processo, né? Eu fazer um diagnóstico gratuito para uma empresa e mostrar quais são as oportunidades, né? Mostra o quanto a gente leva segurança, o quanto a gente leva confiabilidade para o cliente, na verdade, e transparência, né? Eu não vender nada programado, nada prévio, nada que é um formato de caixinha, para mim me diferencia muito no mercado. Eu acho que essa é a diferença, né? Saber quais profissionais buscar, saber como buscar, na verdade, né? E network, eu acho que voltando um pouquinho, o Thiago falou antes, né? Eu acho que o nosso network dentro do nosso negócio ele é muito importante. Ele traz segurança para o cliente, e para nós é muito importante isso, né? Você está à frente do mercado, trazendo segurança e sendo referência em confiabilidade. E isso é melhor ainda, na verdade. Eu acho que seria isso. Ótimo. Obrigado aos dois. Continuem estudando. Pode deixar. A fiscal, ao longo dessa jornada, resolveu ser pautada dessa forma, né? Na verdade, na honra. Às vezes demora mais para a gente ganhar dinheiro, mas está tudo certo. A gente paga esse preço, né? Por querer trabalhar com esses atributos inicialmente. Eu acho que no tempo certo, né, o mercado ele se filtra a ponto de ficarem os melhores, e os melhores são aqueles que vendem efetivamente o que as empresas, o empreendedor, né, precisa, não olhando só para o momento, não só para a hora, só para o lucro, né, a honra vem muito antes do lucro, né, o lucro acaba sendo consequência das ações de nós enquanto empreendedores também e do cliente. Foi uma frase que nós usamos há pouco aqui numa conversa, né, primeiro resolvemos o problema do cliente, o honorário é uma consequência. Exatamente. Não adianta eu querer o honorário agora e depois... No fim a gente tem que resolver bastante problema, né? Bastante problema. É o nosso combustível diário, né? Resolver esses problemas e abrir portas, né, para outras situações, outros serviços que a gente presta. Obrigado, gente. Tomara que, né, todos possam acompanhar, né, o nosso dia a dia a partir das nossas redes sociais, aqui do nosso podcast. Quero colocar aqui, né, para que todos possam acessar a nossa recuperação de créditos instantânea, né, lá no diadiatributário.com.br/recuperômetro, deve estar lá na ordem ali dos 1,67 bi, sem nenhum prejuízo até hoje para nenhum cliente, sem glosa de crédito, sem multa, sem nenhum questionamento. Essa é a nossa diferença. Aquilo que o mercado deveria vender como pré-requisito, né, eu falo muito isso, como pré-requisito, que é a credibilidade, ou gerar credibilidade dentro daquilo que se faz, que se presta de serviço, acabou que para nós virou um diferencial. Então é isso, vamos seguir firme nessa, colocando isso sim à frente de qualquer propósito, de qualquer coisa que a gente faça aqui no dia a dia. Obrigado.